E entramos no ar com o nosso videocast. Marcelo Maguai aqui, Aline Diniz e a nossa convidada especial de hoje, a empreendedora storyteller, Thaisa Assis. Tudo bem, Thaisa? Tudo ótimo, e vocês? Tudo Beleza, jóia. aqui também. Em primeiro lugar, gratidão por você ter topado aí o convite de participar, trazer a honra da sua participação aí no nosso videocast. Thaisa, é lógico que a gente vai falar da sua trajetória empreendedora aqui do trabalho que você faz, mas a gente gosta de sempre iniciar trazendo uma comunicação mais humanizada. Então a gente inicia com a pergunta: Thaisa, quem é você no chuveiro? No chuveiro? A gente trouxe essa analogia porque é o momento que, principalmente hoje, que está a vida tão acelerada, né? É o momento que a gente está no chuveiro, é o momento que a gente consegue dar uma refletida, que a gente está sozinho com a gente mesmo, né? Que a gente pode sonhar um pouco. Então, por isso que a gente trouxe essa analogia com essa pergunta. Tá, bom. Eu acho que eu sou um pouco hiperativa, então no chuveiro eu sou a mina que toma um banho rápido. Já para voltar para ativa. Ativa, Tô tentando me desvencilhar disso, mas ainda sou essa pessoa. Bem, assim, meu banho, assim, tem o banho da manhã que é para ir trabalhar, né? E tem o banho da noite que é para ir dormir. Então, tem um pouco de diferença entre eles. Mas é isso, no geral eu sou rápida, sou prática. Legal, a atividade mesmo é o que move, né? Não deve ficar refletindo, não dá não, né? Na verdade, eu sou uma mente muito pensante o tempo inteiro. Então, eu tô 24 horas e minha cabeça tá pensando. Talvez o chuveiro é o momento que eu paro. Olha, interessante. É a primeira que a gente ouve, né, Aline? Verdade. Normalmente é o momento que as pessoas ideia do chuveiro. Ah, entendi. Que engraçado isso, realmente nunca tinha ouvido falar. Normalmente as pessoas falam, não, no chuveiro eu fico pensando, vem as ideias, e você, no momento que você para. É o momento que eu paro. É o momento que eu... Legal. Tanto no banho da manhã quanto no da noite, porque no da manhã eu acho que eu sou bem lenta no acordar, e à noite eu já tô desligada. Porque eu vou dormir já, então eu tenho essa chavinha, assim, eu consigo virar a chavinha e virar o assunto. É bom que você passa essas dicas pra gente, como virar a chavinha, né? Principalmente para empreendedores, né? Exato. Não é fácil, não. A gente não consegue virar a chavinha pra gente seria ótimo. A gente vai pro chuveiro e tá pensando, não, vai aquele dormir, videocast, não, aquele projeto, sonha. Não, aquela coisa, vai dormir a mesma coisa. Tem que virar para focar bem, né, em cada coisa. Com certeza. Thaisa, empreender para você é? Uma ferramenta de realização de sonhos. Show. A gente vai falar da sua trajetória empreendedora, mas iniciando aí por esse trabalho que você está mais focada hoje, que é o storytelling, né? Primeiro lugar, para quem storytelling é uma expressão e um trabalho que não é todo mundo que conhece. Então, em primeiro lugar, dá uma explanada aí para a gente o que seria storytelling, para daí a gente entrar no como você faz o storytelling. Então, eu sou uma contadora de histórias e eu faço isso através da fotografia, né? Para tanto, a gente organiza, né? É importante primeiro você organizar. Então, a gente organiza, porque a história ela tem que seguir, né? Uma ordem cronológica, muitas vezes a narrativa ela tem que ter uma coerência, uma coesão, e assim é com as fotografias. Não dá para jogar tudo ali aleatoriamente. Então, a gente, acima de tudo, acho que eu sou uma organizadora, primeiro. Primeiro a gente organiza para depois começar a contar. E onde se usa ou para que se usa contar histórias hoje? Qual a importância hoje de contar histórias? Para tudo, né? A julgar pela ferramenta que a gente mais utiliza hoje, que é os stories, né? A gente tá 24 horas por dia nos stories, então a gente respira a história, né? De cada pessoa que a gente segue, e eu acho que tá mesmo no nosso DNA, porque também é um mecanismo de preservação de cultura, né? Onde as pessoas passam
a sua cultura de uma para outra. E eu tenho uma história, duas histórias bem interessantes que ilustram bem a importância. Uma é uma cliente minha que a mãe dela era falecida e ela era adolescente e ela só tinha uma fotografia da mãe dela e o apartamento dela pegou fogo. E ela falou assim que a única coisa que ela queria salvar era a fotografia da mãe dela, porque ela falou, eu vou esquecer o rosto da minha mãe. Então, olha a importância do registro, né? E aí, a partir dessa fotografia, ela pôde mostrar para a filha, né, para os filhos, e perpetuou nessa imagem, porque a imagem é muito forte. E uma outra eu conheci um fotógrafo que fazia um trabalho num campo de refugiados. E ele entrevistando as pessoas e perguntando para as pessoas do que elas sentiam falta, daquilo que elas deixaram para trás. Né? Porque imagina, você deixar sua casa, né, teu comércio, enfim, tudo. E as pessoas falavam dos meus álbuns de fotografia. Porque tudo você reconstrói. Você constrói uma casa nova, compra uma nova mobília, refaz a tua vida, mas as memórias que foram registradas ali, você não vai viver de novo. Né? Então, eu achei uma perspectiva muito interessante da importância que tem você manter, preservar essa história, a nossa história, né? Hoje em dia a gente guarda no iCloud. Com certeza, só mudou o lugar que a gente guarda, né? E a gente também acredita muito que histórias conectam. Aliás, esse projeto de videocast que a gente criou aqui é justamente para a gente conhecer e compartilhar histórias como essa que você acabou de contar, além de a gente trazer você aqui para contar a sua história. Por trás da sua história tem outras histórias, e aí a gente vai, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque a gente tem um outro projeto de um clube de empreendedorismo e mentoria que a gente faz, um trabalho de mentoria com empreendedoras também. Uhum. E aí a gente falou, para divulgar, a gente precisa hoje criar conteúdo, né, para as pessoas conseguirem entender e conhecer o nosso trabalho, né? Só que a gente não queria inventar conteúdo. A gente falou, então como que a gente faz, né, para fazer um conteúdo bacana que trouxesse, não só divulgasse o nosso trabalho, mas que também gerasse valor para as pessoas, né? Uhum. E aí a gente falou, então vamos fazer. Aí que surgiu a ideia de fazer o videocast, que ao mesmo tempo que a gente gera conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente compartilha histórias interessantes, histórias que ajudam a gente a aprender, que inspiram, e aí a gente gera valor também, né? Tá vendo? Vocês estão aqui ouvindo histórias, né? Com certeza. Agora, fala um pouco mais pra gente, como é esse contar história através da... Aí você trouxe a ferramenta do contar história, que conecta, né? Uhum. Mas você trouxe isso muito através da imagem, né? Como surgiu essa sua história com a imagem, com a fotografia? Isso, conta pra gente. Conta a sua história pra gente. Foi uma coisa muito aleatória, tá? Eu era bem novinha, hoje eu tenho 37 anos, na época eu tinha 19. E aí eu tava procurando emprego, veio um anúncio de balconista no Shopping Morumbi, em São Paulo, e eu fui, e aí, chegando lá, era um balconista numa loja de fotos, numa época que ainda revelava filme, né, e as fotos digitais estavam começando, e ali eu aprendi muito sobre fotografia. Só te perguntar, quando foi isso? Você trabalhou no Shopping Morumbi? Em 2004, 2003. Tá. Não, eu perguntei porque eu trabalhei no Shopping Morumbi também, numa agência do Bradesco, eu já fui bancário. As histórias se conectando. Numa agência do Bradesco, do Shopping Morumbi, adorava trabalhar lá. Na minha época ainda tinha pista de patinação, não sei se na sua época ainda tinha. Não tinha. Eu trabalhei na época que ainda tinha pista de patinação, a gente entrava mais cedo para ir patinar lá com o shopping fechado, era muito legal. E eu adorava trabalhar lá, só não gostava muito de ser bancário, né? Aí, se eu tivesse ficado lá, quem sabe hoje eu seria banqueiro, mas acho que eu não seria feliz. Então eu preferi sair e empreender. Aí hoje eu não sou um banqueiro, mas feliz eu sou. Pronto, é isso que importa. Com certeza, mas continua a sua história.
Então, aí fui trabalhar na loja de fotografia, aprendi a mexer com Photoshop lá, né? Porque estava começando as fotos digitais, comecei a mexer no Photoshop. Trabalhei 4 anos lá. E aí, em 4 anos, você acompanha muitas histórias, né? Então, a gente, desde a pessoa que casou e foi levar as fotos do casamento, aí, quando ficava grávida, tinha as fotos do filho. Não, primeiro era o casamento, depois as fotos da lua de mel, aí depois as fotos da gravidez, e assim a gente ia acompanhando as histórias dos clientes, né? Então, ali já começou. Só que só para contextualizar muitos jovens, que hoje tira a foto e está instantâneo ali no celular, né? Dessa época a gente tirava a foto, era no filme, aí tinha que levar lá para revelar, depois ia lá ver se saiu alguma foto, se não saiu, rezando para ter saído todas as fotos. Sim, muito legal. Sim. Era engraçado você acompanhar a expectativa das pessoas. Lá era uma revelação rápida de 1 hora, né? Então as pessoas ficavam ansiosíssimas, querendo ver o resultado ali do... É muito louco mesmo, né? Hoje em dia tudo é instantâneo, né? E por um lado, tem as vantagens, né, do instantâneo, da agilidade, mas por outro lado, realmente, a gente perdeu isso que você acabou de falar, na expectativa que a gente ficava, como será que ficou as fotos, como será... Aí ia lá para retirar... realmente a evolução tecnológica, a gente ganha muita coisa, mas algumas coisas a gente não tem jeito, né? Faz parte. Não, e é interessante porque, assim, você tinha um rolo de 36 fotos, então você pensava muito antes de tirar uma foto. Não é que você saía aleatoriamente. Não, era caro um rolo de filme, depois era caro para revelar. Então você tem que pensar muito na foto que você vai tirar. E aí também a questão do compartilhar, né? Hoje a gente joga nas redes sociais para muita gente que a gente não conhece, inclusive. Antigamente ficavam nos nossos álbuns e quem via nossas fotos era quem ia na nossa casa, né? Então, nossos amigos íntimos, nossos parentes, a gente trocava fotografias como um meio, né, de... você não vai esquecer de mim. Eu lembro na época da escola que a gente dava foto, né, às vezes ia mudar de turma e dava uma foto escrito alguma coisa atrás, né, então era muito diferente. E aí você que trabalhava com isso, tinha o privilégio ali de ver as fotos em primeira mão antes das próprias pessoas que tiraram as fotos, né? Na verdade, eu não via porque eu não era do laboratório. Ah, tá. Então, eu pegava o rolo, punha no saquinho e já recebia o saquinho e entregava para o cliente. Eu não via. Eu via no digital, porque nessa época eu estava começando a câmera digital. Imagina, as câmeras eram de 1 megapixel nessa época. 1.3 megapixels. Então, eu comecei a ver quando eu comecei a tratar no Photoshop, que aí baixava a foto, mas aí o cliente já tinha visto que era digital, né? Mas, no geral, a gente não via. A gente acompanhava ali na hora, porque todo mundo pegava o pacotinho e já queria abrir na hora, né? Para aquela ansiedade para ver como é que ficaram as fotografias. Mas desculpa de eu ter te interrompido, que realmente a gente acaba... É legal que a gente acaba trazendo coisas, né? E a gente vai também lembrando. Mas continua a sua trajetória aí. Então, aí, por conta da questão da câmera digital, as pessoas pararam de imprimir, né? Mudou o comportamento, as pessoas pararam de imprimir e a loja faliu. Só que tinha uma cliente minha que ela era professora de scrapbook. Scrapbook é um álbum de colagens, né? É uma coisa americana e ela era professora e eu fazia as fotos dela, porque o scrapbook são fotos muitas vezes de tamanhos pequenos, nos tamanhos fora de padrão, então não dá para você chegar e revelar simplesmente. A pessoa tem que editar a foto. E aí eu fazia as fotos dessa moça. Quando a loja fechou, ela falou: será que você não continua fazendo? Eu empreendi, na verdade, através de outra pessoa que me solicitou. Não foi nenhuma ideia minha, assim, sabe? Agora que a loja fechou, eu vou empreender. Não, nem foi. Foi a cliente mesmo que falou: já que você sabe, né? Então partiu do conhecimento. Já que você tem conhecimento disso, será que você não continua fazendo? E eu também sou uma pessoa que eu nunca digo não. Então eu nunca fiz, mas eu falo, tá bom. Aí eu vou lá aprender, entendeu?
Dizer sim para as oportunidades é primordial, né? Sim, vai com medo mesmo, porque a gente tem muito síndrome do impostor, né? De falar assim, eu não dou conta, não sei se eu vou conseguir, mas tem que tentar para saber se vai conseguir ou não, né? Então eu sou muito cara de pau nesse sentido. Eu sou professora também, e muitas vezes os alunos falam assim: você sabe mexer nesse programa aqui? Aí eu falo, sei. Nunca vi na vida o programa. Aí eu coloco lá o programa na hora, assim, instala na hora. Só que é tudo muito intuitivo, né? Normalmente, principalmente quando se trata de fotografia, as ferramentas têm os mesmos ícones, então não tem muito. E aí eu vou ensinando como se eu já soubesse. Eu falo, então agora você clica aqui, mas tô aprendendo na hora. E assim vai. Sensacional isso, sensacional. E assim vai, entendeu? E aí isso acabou ampliando muito o meu leque, né? Dizer sim para as propostas, porque elas nunca partiam de mim, é muito engraçado isso. Nunca partiam de mim, sempre vinham como uma demanda externa. Sempre os clientes falando. É engraçado como muitas vezes a gente vê isso no empreendedor, né, nos empreendedores. Normalmente é alguém que enxerga uma coisa que para você é tão natural que você está fazendo ali, e alguém enxerga o valor que tem nisso, né? Nossa, você podia disso fazer um negócio, você podia trabalhar com isso. Acontece muito isso. Exatamente. E eu sei que eu comecei a fazer as fotos dessa moça, ela é minha cliente até hoje. Ela não é mais professora de scrapbook, mas ela tem 4 filhos, então ela tem muita foto. Então, ela é minha cliente até hoje. E aí... Aula de fidelidade aqui, de cliente. Sim, muito. Primeiro que você está lidando com uma coisa muito íntima, né? Tem que ser uma pessoa que você confia. Todos os meus clientes são indicação, né? Ninguém vai confiar o teu iCloud a qualquer pessoa. Né? É uma coisa muito íntima mesmo. Então, existe sim esse pacto de confiança. E eu nunca fiz um cartão de visita, por exemplo. Nunca, nunca, nunca. Sempre foi uma pessoa indicando para... E sobretudo porque fotografia se vende sozinha, porque todo mundo quer mostrar. Então, é um portfólio ali que já está todo mundo fazendo propaganda para você, entendeu? E aí eu comecei a fazer... as fotos dela, as alunas dela viam as fotos dela e falavam assim, poxa, mas suas fotos são diferentes. Como que eu vou fazer uma foto desse tamanho? Como que eu vou fazer uma foto sépia? Porque naquela época só colorido, né? Hoje em dia é muito comum, a gente tem os aplicativos e tudo, mas na época não. Eu tô falando de 2005, gente, né? Imagina, a gente tá em 2021, 2005, 2006, por aí. E aí ela me deu o contato das alunas. Aí comecei a fazer as fotos das alunas. Aí uma aluna uma vez falou assim, poxa, mas será que você não me ensina a mexer nesse programa, no Photoshop? Eu falei, ensino. Ensino sim. Aí comecei a dar aula de Photoshop. Aí vi a necessidade de me aprimorar, fui fazer curso. Né? Fazer cursos de Photoshop na Impacta, foi um lugar que eu fiz. E tá, nem sei se podia falar. Aqui você pode falar tudo, você é convidada. Fazendo propaganda. Não tem problema. Impacta me patrocina. Com certeza. Impacta, olha aí, ó, garota propaganda. Eu fiz um curso também na Impacta. Fez? Então. Foi lá que eu conheci a Tarsi e a Tami. Ah, que bacana. A gente se conheceu no curso. As conexões, gente. Eu participei de um workshop uma vez na Impacta, de uma semana. Tá vendo? Então. E assim vai. Aí comecei a ensinar Photoshop, só que aí, assim, você ensinar Photoshop, você tem que ter um caminho anterior, que é a pessoa saber ter uma intimidade com o computador, saber mexer com os arquivos, aí entra, tipo, transferir as fotografias, aí você ensina a mexer na câmera, e uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, aí partir da edição de foto para aula de Photoshop, até que alguém falou um dia, será que você não monta um álbum? Monto um álbum, claro que eu monto um álbum. Vamos montar. Aí comecei a montar álbum. E assim começou a abrir o meu leque, começou a se expandir o meu leque de possibilidades ali com a fotografia, mas sempre envolvendo a fotografia. E aí, dentro disso, assim, tem muitos produtos que você pode criar, né? Então, por exemplo, eu monto o álbum de foto e a gente pensa sempre num álbum de casamento, num álbum de aniversário, num álbum de viagem. Mas, por exemplo, uma vez eu fiz um álbum que era um livro de receitas entre amigas. Então, cada uma dava a sua receita
e na página que tinha a receita daquela pessoa, tinha as fotos daquela pessoa. Então, elas guardavam ali as receitas das amigas e as memórias delas, né? E a foto é uma coisa que ela vai ganhando valor com o tempo. Hoje, uma dessas amigas faleceu. Então, imagina o valor que esse álbum tem hoje, né? Que aquela pessoa não está mais aqui. Mas ela ficou eternizada ali através da receita dela das fotografias dela que estão ali. Outra coisa também que eu faço muito de álbum é fazer um álbum do ano, né? Tipo assim, porque as nossas histórias acabaram ficando um pouco fragmentadas com o celular, né? Então, se antes a gente pegava um rolo de filme, tinha uma temática, né? Hoje em dia. Ou era as fotos da praia, ou era as fotos da viagem. Era monotemático. Sim, total. Hoje em dia, com o celular, não. Qualquer coisa, tum, né? Você vai fotografando e aí ficou meio pulverizado, meio. Aí você fala, como é que eu vou montar um álbum disso? Porque não tem muita foto, mas aí você fala, mas quando você olha no decorrer de um ano, tem uma história. Por que não contar a história desse ano? Né? Com as pequenas viagens, com as comidas, com os prints também, porque print revela muita coisa, viu, gente? A gente sai printando. Com certeza. Eu já tenho mais print no celular do que foto. E eu vou falar que é uma experiência muito legal você ver a tua história ali no decorrer daquele ano, porque quando a gente coloca as fotos no celular, a gente acaba não revisitando as coisas que vão ficando para trás. É muito difícil a gente revisitar. E o álbum é uma maneira organizada de fazer isso. Então, esse é um tipo de álbum que eu gosto muito de fazer, que é o álbum anual. Bacana. E você faz ele digital e impresso também. As minhas clientes preferem sempre impresso. Elas preferem sempre impresso. É tipo um fotolivro, né? Então, ele não é muito volumoso. Você pode fazer a partir de 20 páginas, então pode ser pequenininho. Eu já fiz um anual meu, um livretinho assim com 12 páginas. Tipo, cada mês era uma página. Sensacional. Né? É o poder da síntese também. É o poder da síntese, né? De você contar uma história dessa maneira. Aí, como que funciona assim normalmente, Thaís? A gente, você falou lá atrás, né? Tem que ter confiança para entregar o iCloud. Então, a gente, como cliente, a gente não precisa nem escolher as fotos. A gente te dá o acesso às nossas fotos. Sim. E aí você vai lá e vai... Nossa, eu faço a curadoria. Faz a curadoria. Eu faço, porque muita gente não tem paciência mesmo. Assim. E isso começou justamente... Por isso que a pessoa fala assim, pô, eu quero fazer um álbum, mas, cara, não vou ter tempo de separar isso. E aí eu falei, não, então eu não vou perder esse álbum. Então eu separo. E aí fica mais legal ainda, porque você não faz a mínima ideia do que a Thaís vai enxergar ali, do que ela vai visualizar, do como ela vai montar aquilo bem de uma forma... É o meu olhar, O olhar externo da nossa história, né? Que bacana. Sim. Nossa, isso para mim é totalmente inovador. Para mim, assim, tipo, não sei se já existia, mas para mim é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. Tipo, eu nunca ouvi falar. E eu tô aqui ouvindo isso, né? No começo eu tava ouvindo sua história, essa coisa. E eu tenho uma vontade enorme também de fazer isso, mas quando eu olho aquelas pastas minhas, no meu não é o iCloud, mas é o Google Drive. Eu olho aquelas pastas, tem tipo, sem brincadeira, 6 mil, 7 mil fotos. Eu fico assim, adiando, sabe, isso na minha mente, qual vai ser o dia que eu vou ter coragem de pegar e separar e juntar, fazer um storytelling, nossa. E agora isso existe. Amor, bacana, 7 mil, às vezes eu lido com um banco de imagem de 200 mil. 200 mil imagens. E aí, isso me leva para um outro trabalho meu, que é esse de organização, né? De organização de fotos. Tem gente que chega e fala, cara, as minhas fotos estão um pouco no HD, um pouco no CD, um pouco no pendrive, um pouco num computador antigo aqui em casa, entendeu? Um pouco na nuvem, um pouco no celular, um pouco no celular antigo. E aí eu centralizo isso. Eu falo, ok, me dá tudo aqui. Eu centralizo todas essas fotos num lugar, organizo por data e evento, apago as duplicidades
Caramba, até isso. Isso é maravilhoso. Nossa, E entrego para a pessoa em duas mídias, num HD externo, e se ela quiser, eu subo para a nuvem também dela, porque eu sempre recomendo que ela tenha numa nuvem para ela ter um acesso de qualquer lugar, e num HD externo que ela vai guardar, na verdade, em dois, eu falo, porque eu sou, né? Tem que ter em dois. Você vai ter um HD externo na tua casa que você vai usar e um outro HD em outro lugar, em outro ambiente. Porque se alguém entrar na tua casa, se a sua casa pegar fogo, tá tudo ali, né? Sim. Então tem que ter em dois lugares, é o que eu recomendo para as minhas clientes. Tenha em dois lugares separados. E assim a gente organiza as memórias das pessoas. Tem gente que solicita isso. Não, Nossa. e agora eu entendi por que você realmente nem divulga, que é só por indicação. Se divulgar, você não tem nem braço para fazer, isso, né? Cara. Por outro lado, Thaisa, é um trabalho tão sensacional que eu acho que muito mais pessoas precisam ter acesso a um trabalho desse. Que eu acho que, eu não sei, talvez você já até esteja pensando nisso, mas talvez mesmo você não pensar na divulgação para ampliar o trabalho, porque você não teria braço, mas de repente pensar em multiplicadoras desse trabalho, eu acho que é muito necessário, nem para você, é para as pessoas poderem ter acesso a um trabalho incrível desse. É incrível, seu trabalho é incrível. Nossa, eu já tô aqui imaginando você já fazendo isso daí, porque era uma coisa que eu nem imaginava, né? E é engraçado, né, Marcelo, que a gente está sempre pensando em coisas empreendedoras e coisas para fazer e convidando gente, conversando com várias pessoas, mas essa realmente eu tô pegou assim, caraca, que fantástico isso, mano. E porque para mim mexe comigo, porque para mim realmente o storytelling, a história, ela é muito importante. Ela é muito importante. Eu sutilmente fazia isso de alguma forma meio que misturada em vídeo, em imagem, gostava de fazer isso para amigos para dar de presente. Assim, sempre postava alguma coisa antiga da pessoa e juntava algumas coisas e entregava. Assim, eu trabalhava numa gráfica. Então, a vida inteira eu trabalhei em gráfica. Então, assim, eu fazia alguma coisa do tipo, porque eu sempre achei realmente maravilhoso trazer esse algo diferente. E o seu trabalho, além disso, ele ainda traz uma surpresa para a pessoa também, porque nem ela vai lembrar que foto estava, qual foi a conexão que você fez. E isso é maravilhoso. E a Aline, ela fez no momento que a gente estava com um monte de projeto, e o momento que a gente participou de uma mentoria também, e aí a gente precisava de um trabalho, de uma certa organização, né, para fazer até uma campanha de divulgação, e a Aline fez um mini storytelling com alguns materiais que eu tinha divulgado em YouTube, em Instagram, etc. E assim, isso foi relativo ao trabalho, mas quando ela trouxe, eu até chorei, né, Aline? Eu nem esperava, juro. Foi muito emocionante. Assim, surpreendente. Foi muito impactante aquilo para mim. Acho que a Aline não tem noção do quanto seria quando ela montou e aí ela veio fazer a apresentação para a gente. Acho que ela tinha uma noção que ia ser surpresa, mas não tinha noção do quanto isso ia impactar. E impactou muito, assim. Eu realmente ver, ela trouxe uma organização com a visão dela ali, que aí eu vi a minha história, uma parte da história dos meus projetos sendo contadas ali, né? Aí você. Então, a Aline, que ela falou, instintivamente, realmente já tem um pouco dessa. Sim, dá um trabalho, na verdade, assim, não é um trabalho que, tipo, igual eu falei assim, não é um trabalho que, sei lá, poderia eu querer fazer, porque eu sei o trabalho que dá, imagino você, né, tipo, cara, 5, 10 mil fotos, então, assim, realmente, agora, vamos dizer, agora as coisas fazem sentido, né, porque realmente eu e Marcelo ficamos pensando, cara, por que não divulga, por que não tá, mas é um trabalho, um trabalho. Não, eu não dou conta, eu não divulgo,
porque eu prezo muito por essa qualidade. Eu não utilizo nada mecânico para fazer, é o meu olhar mesmo. Eu tenho um olhar muito já apurado para isso, então eu bato o olho, eu já sei, essa foto aqui eu já vi, entendeu? Mas óbvio que tem maneiras, eu uso um programa que faz a leitura de metadatas, então já é um modo de organizar que já junta ali o que é duplicado, já fica mais fácil, mas eu tenho já esse negócio. Eu vou bater na organização, a história já vai se formando na minha cabeça, sabe? Você vai já conectando os pontos. E assim, eu acho importante, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu fiz o filho dela sempre teve aniversários grandiosos, assim, ela sempre fez umas festas, né, maravilhosas, temáticas. E aí teve uma vez que ela fez um aniversário em casa, não deu para fazer nada, ela fez em casa. E eu fiz o álbum desse aniversário, e esse menino olha para esse álbum e fala, foi a minha festa mais legal. Por causa do álbum, por causa da maneira que foi contada a história daquela festa. Então, só ele olha para o álbum e ele fala que foi a festa mais legal. Então, eu acho que não só você reconhece, como você constrói também, né? Você tem a capacidade de construir mesmo, às vezes, uma narrativa especial, né? Exato. Você tocou num ponto, assim, essa construção, e ela é muito bonita também, né? Não sei se você parece que está vivendo os momentos ali da pessoa, né? É muito legal isso, né? Sim, é uma imersão mesmo numa vivência. É uma imersão. Por exemplo, e a importância da organização, desculpa. Tem uma cliente agora, essa minha primeira cliente, veja bem, o filho dela eu carreguei no colo, esse menino está com 18 anos. Ele entrou na faculdade e ela falou assim, Thaisa, eu queria muito a foto dele do primeiro dia de aula, na escolinha, para fazer uma montagem dele indo pela primeira vez na escolinha e agora indo para a faculdade. E eu achei em 5 minutos. Nossa, que legal. Porque tá organizado, entendeu? Tá organizado. Uhum. É muito fácil você localizar uma coisa que tá organizada. Bacana. Total. Não, é um trabalho incrível, é o que eu falei. Muita gente precisa desse trabalho, precisa conhecer que existe esse trabalho, e também muita gente pode ter oportunidade hoje a gente tá no momento de essa coisa da pandemia e muita gente perdendo emprego e tendo que se reinventar, se renovar. Então você tem aí uma nova profissão como oportunidade para essas pessoas que às vezes não tem o que fazer, não sabe por onde começar para se reinventar, né? E sim, como é um trabalho que tem que ir para mais pessoas, porque muita gente com certeza precisa, e às vezes, como eu, por exemplo, nem sabia que existia um trabalho desse tipo, e realmente é muito valioso, né? Então, é um ouro que você tem. Com certeza. É um ouro que é um ouro. Não, e eu vou falar seja através de curso, seja através de alguma coisa, você tem que formar multiplicadoras desse trabalho, com certeza. Eu tenho uma menina que ela começou a montar álbum comigo, né, como freelancer. Hoje ela virou fotógrafa. Ela acabou virando fotógrafa. Mas eu não tenho apego também. Por mim, quanto mais pessoas fizerem, tá ótimo, maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que preservar mesmo a nossa história, né? É uma imagem que conta muito mais do que 1000 palavras, e ela impacta mesmo a vida de muita gente. Eu lembro, uma vez, eu fui num museu em Liverpool, que é o Museu da Escravidão, e eu vi lá uma imagem que eu nunca esqueci, que eu podia ter estudado história profundamente por muito tempo, mas nunca nada sintetizou um sentimento quanto aquela imagem que eu vi, que foi a imagem de um recibo de uma pessoa vendida. Então, ali era um recibo, né, de uma pessoa escravizada. Na verdade, tinham vários recibos. Então, de uma criança, de uma mulher, e aí estava ali as características e o preço, entendeu? Então, essa foi uma imagem que me impactou tanto, sabe? E aí, como é importante a gente preservar as nossas imagens, que é a nossa história, né, que vai ficar aí, né? Que serve para muita coisa. E quanto aprendizado isso traz, né?
Gente, realmente é muito impactante. Aliás, você falou ali atrás você trouxe a palavra imersão, né? Uhum. E também tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, a necessidade da gente entender a gente mesmo, o tal do autoconhecimento, seja para superar essa crise da pandemia, seja para se reinventar no trabalho, que hoje é necessário, o se conhecer, o se voltar a ter um tempo para se entender, é muito importante. E esse trabalho seu é uma verdadeira de uma imersão para ajudar a pessoa às vezes se reconectar com a gente mesmo, né? Eu faço isso como um exercício muito assim das minhas fotos. E quando eu olho as minhas fotos passadas, eu fico refletindo assim, tipo, poxa vida, por que eu me via nessa foto e não gostava de mim? Né? Eu tava ótima, gente. Sabe? E aí você fica, poxa, por que a gente faz isso com a gente mesmo? Que a gente, né? Então você muda o olhar sobre você. Às vezes, quando eu paro de. Eu tiro muita foto minha. E aí, às vezes, quando eu paro de tirar foto minha, eu fico, por que eu não tô tirando foto minha? Aí, sabe, eu fico me analisando, tipo, o que tem de errado comigo? Sabe? E eu uso a foto como uma ferramenta de muitas coisas. Nossa, que interessante isso. E também até para a gente, às vezes, se enxergar, né? E bem a calhar, hoje, de manhã eu tava meio assim, sabe? Quando você acorda, você não tá 100%. Aí eu acredito que eu preciso de alguma coisa, de uma motivação, né? E aí logo vem aquela frase que todo mundo utiliza, né? Você é sua maior motivação. Aí eu tava dando uma olhada no meu celular, peguei um vídeo. Não faz muito tempo que eu gravei, foi ano passado. Mas que agora eu tô documentando algumas coisas minhas. Cara, aquilo me deu uma motivação que olha, tá vendo? Olha que. E é isso também, né? Traz também, relembra a nós que cara, é a gente, é nós mesmos, sabe? Nossa, A gente esquece mesmo, a gente esquece. Muitas vezes eu uso isso para ver, nossa, como a minha vida é boa. Né? Tipo, às vezes você tá num dia ruim, mas às vezes, quando eu olho minha galeria, eu falo, pô, meu dia não tá legal, mas a minha vida é boa, no geral, sabe? Eu olho as minhas fotos e eu falo, pô, minha vida é legal, vai, legal. Tudo bem, hoje vai passar o dia. Não, e eu sabe, eu sou pessoa, eu tiro foto de funciona, tá chorando aqui, né? Eu já fiz isso também. Já fiz isso também. Você faz? Já fiz isso também. Não, porque eu acho que isso é válido, gente. Não Sim, tem... é válido. É válido. Né? Faz parte. A gente menospreza. Tudo. A gente tem uma dificuldade de lidar com a tristeza, mas ela é só um sentimento que faz parte da vida. Exatamente, né? Concordo. Então. Não, e você, às vezes, vivenciar a sua dor ou vivenciar a sua tristeza é importante até para você conseguir seguir em frente, né? E passa mais rápido, parece. Sabe, quando você documenta, faz o vídeo, aí depois que você fez o vídeo, passou. Tipo. Você quer ver uma coisa engraçada? Eu vejo se eu superei um contatinho, tá, meu bem? Se você olha a foto e não te diz mais nada, você fala, deixa a foto aí na galeria. Senão você oculta. Eu oculto a foto. Ai, não quero ver esse menino assim do nada, não. Aí eu oculto. Depois, quando passou já, que eu já superei, deixa ele aí, fez parte da minha história. É legal essa associação também. Dá para saber quando a gente superou. Não, mas é muito legal. Tem muitas associações. Realmente é uma ferramenta fantástica. Você sabe que você falou esse negócio aí. Sabe como eu lido com essa coisa de contatos nas redes sociais? O que não está fazendo bem para mim, eu não bloqueio. Eu faço o contrário, eu deixo de seguir. Que é para eu não estar acompanhando. Eu não preciso bloquear a pessoa. Porque aquilo está fazendo mal para mim. Então é eu que tenho que deixar de. Sim, a gente tem que ter esse termômetro. Né? Eu tenho que. Não, vou ver outras coisas que me trazem. Aprendizagem, que me trazem evolução. Isso aqui não está fazendo bem, ou seja uma pessoa, ou seja um Instagram de um negócio, ou seja alguma coisa, não está aqui. Às vezes a gente, eu já caí na armadilha de ficar
principalmente na questão de política, eu não gosto de falar de política publicamente, porque é muita polêmica, né? Então eu não gosto de falar, mas eu gosto muito de acompanhar. E por um tempo eu acompanhava algumas coisas do qual eu não gostava daquilo, não entendia e não aprovava aquilo que estava sendo dito. Mas eu ficava assistindo, mas aquilo lá ficava fazendo mal para mim, porque eu ficava corroído. Não, isso não é legal, isso não é legal. E eu mesmo me trazia o que. Então eu falei, não, peraí, se não estou concordando com aquilo e não está fazendo bem, não está nem trazendo alguma coisa de importante de aprendizagem, vou deixar de ver. Então comecei a deixar de ver as coisas que me fazem, que não me trazem, que não me agregam no que eu estou buscando, né? Eu acho que é uma forma muito positiva, porque você não bloqueia nem se apenas, isso aqui não está fazendo bem, eu vou ver o que faz bem, o que agrega, o que traz de coisa. Tá certíssimo, é isso mesmo. Exatamente. Mas voltando aí ao seu trabalho, que é fenomenal. Eu e a Aline, a gente não cansa de falar que a intenção era outra, mas o que a gente está descobrindo nesse processo de conversa com empreendedores está sendo fantástico, assim, dia após dia, gravação após gravação, a gente fala, nossa, não foi pensando nisso, mas como está trazendo uma coisa tão bacana para a gente, como a gente não cansa de falar que a gente foi assertivo na escolha de bater papo com pessoas. E outra, né? Pessoas como você, como pode estar no anonimato? Mais gente tem que conhecer. Ai, me deixa, não, é o que eu falei, às vezes, como você falou lá atrás, né? E eu super entendo mesmo. Você não precisa de mais cliente que você não tem como atender. Mas esse seu trabalho, sim, você não precisa do mundo, mas o mundo precisa de você. O mundo precisa ver esse trabalho seu, para conhecer, seja como eu falei, nas duas partes da moeda, né? Seja as pessoas que precisam de um trabalho como esse, mas como sejam pessoas que podem ter um tipo de trabalho desse como oportunidade de sobrevivência, de evolução e tudo mais. Então, realmente, ainda bem que mesmo você não querendo, a gente acabou te trazendo aqui para mostrar para as pessoas. E eu vou falar uma coisa, esse é um trabalho que ele fideliza mesmo o cliente. Tanto que eu tenho clientes de 15 anos, né? Mas aconteceu uma coisa interessante. Nessa minha trajetória, eu fui morar na Irlanda, fazer um intercâmbio. E eu falei assim, não vou mais trabalhar com isso. Gente, eu saí de um momento, eu estava no meu melhor momento. Eu tinha agenda lotada e espera. Então, tipo, tinha gente esperando uma vaga na minha agenda para eu poder atender, né? E São Paulo, essa loucura que é São Paulo, eu trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia. E aí chegou uma hora que eu tava adoecendo, eu falei, não quero mais isso. E fui fazer um intercâmbio, larguei tudo, literalmente. Falei, tchau, gente, fiquem com Deus, vou começar minha vida do zero, não sei o que eu vou fazer na Irlanda, mas não vai ser isso que eu faço aqui. E fui embora. Aí fiquei 2 anos lá, fiz um curso, fui ser cuidadora de idosos e fiquei 1 ano e meio cuidando de idosos lá. Ouvi muitas histórias maravilhosas. E aí a fotografia lá, era muito engraçado, porque eu chegava na casa deles e aí eles iam me mostrar as fotos, né, deles. E aí é muito interessante você chegar na casa de uma pessoa que enterrou todo mundo. E aí ela mostrava as fotos e só ela estava viva daquelas pessoas. Tipo, enterrou a melhor amiga, enterrou os irmãos, enterrou os pais, enterrou os tios. Olha que loucura, né? E foi uma experiência muito maravilhosa também para mim. Ela mudou muita coisa, assim, na minha percepção de vida, né? De que o que fica, né? Porque a gente fica muito nessa de a vida é amanhã. A vida é depois. A vida é depois que eu conseguir isso. A vida é agora, meu bem. A vida é agora.
tá? Você não, depois que você envelhece, você não consegue mais ler direito, você não consegue se movimentar da mesma maneira. Aí, gente, eu tô falando de uma pessoa de 80, 90 anos, tá? A gente está com uma expectativa de vida cada vez maior e a gente tem aumentado, né, essa qualidade de vida, mas realmente existem limitações na velhice. Então, Sim, assim... Só te cortando um pouquinho, eu fiz aniversário antes de ontem, dia 5, né? E eu entrei no cinquentenário, né? Agora eu faço parte da comunidade 50 a mais. Aí. E aí a minha mãe veio aqui me cumprimentar e ela falou justamente isso que você trouxe. Ela falou, nossa, antigamente falava em 50 anos, já era idoso, né? Não sei o quê. Não mais. Hoje, nossa, eu cantei parabéns pulando e dançando aqui. É bem isso mesmo. Hoje falar em idoso, realmente, a expectativa de vida está cada vez... Então, mas lá na Irlanda, os velhinhos que eu cuidava eram na faixa dos 90, tá? Era 85, 90. E lá também é um lugar muito frio, então eles ficam muito enclausurados. Lá também tem uma coisa de que eles não saem da casa deles. Eles continuam morando sozinhos na casa deles e a gente vai na casa deles cuidar deles, né? Então é diferente, eles não vão para uma casa de repouso. Existe, mas a maioria deles a gente vai na casa deles. E aí eu fiquei esses 2 anos lá, aí decidi que o meu lugar é no Brasil, eu amo o meu país e quis voltar. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer na minha vida, né? Tipo, abandonei meus clientes, né? Mas, gente, foi eu postar no Facebook que eu estava de volta, já choveu mensagem, em uma semana eu já estava com a agenda cheia de novo. As clientes falavam assim, Thaisa, sabe quando você sai de casa e joga um pano em cima do móvel, assim, só para não entrar poeira? A gente fez isso com as fotos. Agora você volta e retoma de onde você parou. E foi o que aconteceu. Caramba, que incrível, que incrível. Foi o que aconteceu. Provando mais uma vez a importância do seu trabalho. Sim, sim. Certo? A nossa importância história, né? é eternizar realmente essa fidelização. Caramba. Sim, exatamente. Sensacional. Thaisa, bom, você já falou aqui pra gente que você não tem medo e vai embora e quer fazer, você acabou de contar que... vou pra Irlanda. Acabou. Foi. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. Caramba, muito legal. 2 anos. E agora eu fiz outra. Aliás, você tem mais um tempinho pra gente, para contar pra gente um pouquinho dessa viagem pra Irlanda? Sim, claro. Então, conta pra gente. Conta pra gente aí, como foi essa experiência, né? Além do trabalho com os idosos. Olha, então, primeiro, eu acho que é importante ressaltar que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito feliz no meu trabalho, seja ele qual for. Quando eu era vendedora lá no shopping, que eu era balconista, eu trabalhava de domingo a domingo, eu amava o meu trabalho. Eu amava os clientes, sabe? Eu amava aquilo que eu fazia. Aí, quando comecei a editar foto, porque eu acho que é o sentido você busca ele, sabe? Então, eu falo que todos os trabalhos são importantes. E a gente é que dá sentido para eles, da maneira que a gente dá sentido para a vida, né? O trabalho é uma parte importante da vida. A gente não é o nosso trabalho, por isso também que eu acho importante que a gente faça aquela virada de chave. Eu não sou o meu trabalho, né? A minha vida, ela é autônoma, ela independe do meu trabalho. Meu trabalho é uma parte apenas. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, eu sou capricorniana, né? Então eu sou bem planejada e eu falei, vou levar dinheiro para ficar lá 8 meses sem precisar trabalhar, se eu não conseguir emprego, né? A gente coloca todos os cenários. Então, qual é o cenário? Eu posso trabalhar, ok, talvez não consiga emprego. Eu tinha um inglês intermediário. Então, não sei como vai ser. Não conheço ninguém, não tenho ninguém para me indicar. Eu realmente fui na cara e na coragem. Eu tirei meu passaporte, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então, para mim, foi uma coisa muito nova. Eu venho de uma família, então, é importante falar. A minha mãe é uma mãe solo, eu cresci na periferia, eu estudei sempre em escola pública, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter formação de universidade, né? Então, assim, eu fui primeira em muitas coisas na minha família. E
E aí, quando eu decidi ir para Irlanda, eu falei assim, eu não vou chegar lá e eu não vou trabalhar com uma coisa que me deixa infeliz também, né? Então, o que eu posso fazer lá dentro daquilo que eu gosto? E eu sempre amei trabalhar com velhinhos. As minhas clientes aqui no Brasil, eu tinha muitas clientes que eram mais velhinhas. Então, eu falei, o que dá para fazer aqui? E aí, eu descobri que lá tem um nicho bom de trabalhar como cuidador, porque lá, normalmente, esses países, eles têm uma população idosa muito grande, né? E aí, o governo, ele dá isso como um benefício para os idosos. Então, o governo que paga essas visitas, os cuidadores. E muitas vezes você vai na casa e cada cliente tem uma demanda diferente. Então, tem cliente que você vai dar banho, tem cliente que você vai trocar fralda, tem cliente que só vai fazer o café da manhã. Tinha uma cliente que eu ia lá para subir com um copo d'água para ela para o quarto, porque ela não conseguia, ela não tinha o equilíbrio de subir a escada segurando um copo d'água. Então, eu ia para subir com um copo d'água para ela, né? E aí eu fiz o curso de cuidadora e foi com que eu trabalhei lá e fui muito feliz no meu trabalho. Fui muito feliz no meu trabalho. Não vou dizer que foi um trabalho perfeito, maravilhoso, sem nenhum perrengue. Eu ia de bicicleta, eu pedalava 25 quilômetros por dia, no frio, na chuva, na neve. Aliás, né? Isso não existe, né? Um trabalho perfeito não existe. Não existe uma coisa que só tem um lado bom, né? Não existe. Por isso a importância de você gostar do que faz e não só querer fazer o que gosta, né? Porque qualquer trabalho ele vai ter o momento do alto, vai ter o momento do baixo, vai ter os perrengues para resolver. Não existe isso é ilusório, né? De que tudo vai ser gostoso, né? Não existe. Não vai, gente. Infelizmente, isso não. E aí, muitas vezes o processo não é uma coisa muito legal, mas o resultado né? Então a gente aprende a lidar com isso. Sensacional isso. A gente aprende a lidar com os processos. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, sobretudo essa geração do instantâneo, não sabe lidar com processos, né? Eu tenho uma experiência com os idosos, né? De tempo. O tempo é outro. Depois que você está nessa idade, você tem outro tempo, você tem outras prioridades, né? Então, você lida com o tempo de uma outra maneira. E realmente, no final da vida, o que sobra são as suas memórias apenas. As pessoas vão embora também. A sua família que você construiu vai construir outra família. Ela não vai estar ali o tempo inteiro com você. E é muito saudável porque é isso, a humanidade é isso, né? É para frente. Então, ninguém tem que ficar grudado em ninguém. E lá, os velhinhos são muito autônomos. Eu admirei muito isso, sabe? Então, eu comecei a valorizar realmente, assim, a vida que a gente leva. É a vida que a gente leva. E outro trabalho que eu tinha lá era cuidar de cachorro, porque eu sentia muita falta da minha cachorrinha, que eu deixei em São Paulo. E eu falei, agora eu preciso. Então, olha só, primeiro as minhas motivações sempre foram muito assim, no campo sentimental. Sempre no que eu gosto. E aí eu acho que entra o autoconhecimento também. Porque como que você vai buscar uma coisa sendo que você nem sabe o que você quer? Né? O que te faz feliz? O que te dá prazer? Eu acho que tem que partir desse lugar, em primeiro lugar, né? Em primeiro ponto. E aí eu queria muito estar perto de cachorro. Aí eu descobri um aplicativo que você se cadastrava lá e as pessoas te chamavam para cuidar dos cachorros, para andar no parque. Às vezes tinha que dormir quando eles viajavam. Então eu me dividia nesses dois trabalhos. E saí de lá também com a agenda lotada, porque os velhinhos só me queriam. Não podia mandar outra cuidadora. E os cachorros também, eu fidelizei os cachorros. Caramba, que bacana. Porque eu amava, gente. Eu amava os meus velhinhos e os meus doguinhos. E aí você vê que você consegue se reinventar, entendeu? Porque assim, você não precisa ser uma coisa a vida inteira. A gente passou desse momento onde você se formava, tinha uma profissão e tinha que fazer isso a vida inteira. Não mais. A gente é múltiplo, nós somos tantos. E a gente também vai mudando. Então, a gente também tem que se permitir mudar a rota, né? Eu acho que muita gente já tem essa noção que você falou, que a gente não tem mais uma carreira só, que a gente é múltiplo e tudo mais, mas pouquíssimas pessoas acho que entenderam, têm a noção de como colocar isso na prática, como você faz. E a gente fala, né, que empreender é a ação, né? Colocar as coisas em prática, né? E você realmente... Não,
pensa nisso, faz sentido, vou lá e falo. A gente tem que lançar aqui uns 50 formas de trabalhar com Thaís Assis. Verdade. 50 formas de trabalhar, 50 formas de se motivar, 50 formas de se inspirar. Acho que vai ser a frase do quadro, 50 formas de trabalhar. Mas veja bem, eu acho que tem muita coisa envolvida e é importante contextualizar que eu sou uma mulher, eu não sou casada, eu não tenho filhos e eu acho que isso pesa muito nas nossas escolhas, né? Quando você tem uma família que depende de você, não dá para você sair também mudando a chave assim aleatória no oba-oba, né? Então, e outra coisa também que me possibilitou isso foi uma emancipação financeira, que eu demorei muito para construir, porque eu vivi muitos anos, por mais que eu ganhava bem, eu gastava muito, né? E aí a questão não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né? Então, e São Paulo é um lugar que consome tudo que você ganha, né? Tudo, literalmente. Então, assim, eu vivia no cheque especial até o momento que eu decidi que eu queria fazer o intercâmbio, e aí eu fechei todas as torneirinhas que eu gastava e comecei a juntar dinheiro. E eu acho que juntar dinheiro é um caminho sem volta. Quando você começa a juntar, não sei, você cria uma coisa que aí você quer ver aquele negócio crescer. Até então eu só vivia pagar dívida. Eu preciso entrar nesse caminho sem volta de juntar dinheiro. Ainda não encontrei nele, não. Vai um pouquinho, porque realmente eu saí de dever limite, cartão de crédito, para começar a juntar. Eu juntei 2 anos de dinheiro para poder fazer o intercâmbio. Não, sim, eu acho muito legal realmente você pontuar, principalmente, né, para as pessoas que estão ouvindo, porque também não é assim, né, tipo, fui, me joguei, não, tem todo um processo, tem toda uma estrutura, eu acho que isso também é legal de trazer, que hoje em dia também as pessoas veem o que elas querem também, né, tipo, a pessoa tá fazendo isso, vou fazer também, tipo, mas não é não, assim, gente, não é necessariamente isso, eu acho que isso, o mais aqui é isso que você trouxe também um pouquinho antes, né? É a essência, esse cuidado do autoconhecimento para saber o que você quer fazer com amor, que nem você falou, pô, eu trabalhava numa loja de shopping de segunda a domingo e eu estava super feliz, amando o que eu estou fazendo ali. Isso é importante também. Acho que esse é o ponto mais importante. E claro também, né? Às vezes ir com medo e vai com medo mesmo. Vai com medo, mas é uma dor de barriga. Vai, exatamente. E uma das coisas assim que eu aprendi também que mudou muito meu modo de trabalhar, porque aí quando você se organiza financeiramente e passa a ter uma vida mais simples, e é o que hoje em dia eu moro no interior da Bahia, tá? Saí de São Paulo bacana. E eu moro numa vilinha de pescadores aqui na Bahia. Então eu tenho uma vida muito simples. E, por exemplo, mas eu já tinha em São Paulo também, tá? E aí, quando veio a pandemia, que o meu rendimento, o dinheiro, ele caiu 70%, né? A demanda de trabalho caiu 70%, eu já vivia com 30% do que eu ganhava. Entendeu? Então, não me afetou. Eu não entrei no vermelho porque eu parei de juntar. Parei de viajar, né? Que é o que eu gasto mais viajando. Então, mas não me afetou nesse sentido, porque eu levo uma vida muito simples e gasto muito menos do que eu ganho, né? Mas é isso, porque a gente consome muita coisa que não precisa, né? Outro ponto muito importante que você levou, às vezes as pessoas também querem coisas, mas não querem se desfazer de outras. Também não é assim, né? Tô vivendo uma vida legal, tô viajando, beleza, mas eu deixei de, sei lá, comer pizza todo final de semana, gastar R$300 num restaurante. Pô, você vai no restaurante hoje, você gasta R$300 fácil. Né? Então, assim, tem outras coisas que você tem que deixar de fazer também para ter uma vida que você, sei lá, sonha, imagina. E às vezes as pessoas também não querem isso, né? Tipo, eu quero ter aquela vida, mas quero ter tudo isso aqui também. Não. Ó, tem uma frase que eu amo, que eu falo, eu tenho que fazer um quadrinho e colocar na minha casa, que é um mantra, que é tudo não terás. Tudo não terás. Tudo não terás. Tudo não terás, gente, não adianta. A gente aprende qual dor que a gente vai deixar doer. Porque alguma vai. Exatamente. Por exemplo, eu moro aqui no interior da Bahia. É um lugar maravilhoso. É um sonho de lugar.
sabe? Mas tem um preço, eu tô longe de todo mundo, eu me sinto sozinha, eu tô construindo, imagina, eu tô começando de novo. Então, eu tô começando a construir uma rede de apoio, né? Então, eu ainda tô nesse momento de me sentir muito sozinha. É o preço que se paga, mas aí você tem que respeitar os processos, né? Você sabe que em algum momento as coisas vão se encaixar também. Se isso aconteceu em São Paulo, se isso aconteceu na Irlanda, por que não vai acontecer no interior da Bahia? Verdade. Com certeza. Não, e você falou uma coisa muito interessante quando você trouxe aquela inversão, né? Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Se a pessoa não sabe, não aprende a como gastar, ela pode ganhar na loteria que ela não vai ter prosperidade, né? Prosperidade não está realmente no quanto você ganha, e sim como você gasta, né? Como você investe e gasta esse dinheiro. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola, né? Com certeza. Thaisa, espero que você aceite novos convites para participar do nosso videocast, porque a gente tem que fazer um videocast só de minimalismo, a gente tem que fazer um videocast só de lifestyle, a gente tem que fazer um videocast de recomendo. É tanta coisa que tem aí de ouro para a gente bater mais papo. Por exemplo... eu sei que já não está mais dentro da temática, mas tudo bem que vai ser editado, então... Não tem temática, não. Vambora, porque tem ouro aí, só sai ouro. A temática é nós que faz. Quando eu voltei da Irlanda, eu voltei muito decidida a retomar as minhas raízes. E é engraçado que quando você cuida das fotografias, você cuida das histórias das pessoas, e aí às vezes você olha para a sua própria história, né? Você fala assim, caraca, até onde eu conheço da minha própria história, né? E aí eu voltei da Irlanda muito decidida a ir atrás das minhas raízes. A minha família é nordestina e eu tenho uma avó indígena, e aí eu fui nessa reserva indígena que a minha avó cresceu, né? E que fica lá em Pernambuco, no sertão de Pernambuco. E aí, imagina, eu tenho 37 anos, eu fui para lá 2 anos atrás, então assim, metade da vida já, a pessoa não foi atrás, né? Mas ainda bem que esse start veio. E aí eu lembro, e a gente tem uma imagem do sertão muito estereotipada, né? De pobreza, miséria, mas não é nada disso. Não é nada disso. Eu não vi ninguém triste, ninguém miserável, pelo contrário. Qualquer casa que você chegue tem uma panela cheia para te oferecer comida, uma rede para você deitar. Eu vi um lugar de muita fartura, muita generosidade. E eu lembro que o rapaz que foi me buscar no aeroporto, ele estava falando assim, não, porque mataram um boi lá, que a gente vai ter uma festa de aniversário esse fim de semana. Eu falei, caraca, vocês mataram um boi para uma festa, um boi inteiro, né? A gente compra 1 quilo de carne, né? De repente aquilo ali, um boi. E aí eu falei assim para ele, mas aí vocês vão comer um boi inteiro numa festa e amanhã, né? Porque a festa ia ser naquele dia. Eu falei, vocês vão comer o boi inteiro hoje e amanhã. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, e hoje? Aí, caraca, isso deu um estalo, assim. Eu falei, caraca, é isso. Onde a gente tá, né? A gente tá numa... Porque o futuro, ele não existe. Né? A gente tá constantemente vivendo num lugar que não existe. Entendeu? Tem até um provérbio africano que fala sobre... Ele tem o tempo... Não é um provérbio, na verdade é uma filosofia que eles contam o tempo de uma maneira bidimensional. Para eles só existe presente e passado. É só isso, porque o futuro ele realmente não existe. O futuro não existe. E aí esse cara, eu lembro quando ele falou isso, eu falei, nossa, aquilo ali abriu um portal para mim, né? Eu falei, caraca, por que eu tô aqui só pensando no amanhã e não tô vivendo hoje? E aí fui pro sertão, conheci minha família, fui na reserva indígena, nananã. E aí aquilo ali eu falei, cara, eu amei aqui, eu quero morar aqui. Aí voltei para São Paulo, falei, vou planejar isso com calma e tal. Veio a pandemia. Aí a pandemia ela jogou todo mundo em casa. E aí o São Paulo me prendia por causa do meu trabalho, né? Só que como a pandemia possibilitou a gente trabalhar online, e eu comecei a fazer e começou a funcionar, eu falei, agora eu tô aqui há 9 meses já trabalhando online, por que eu tô aqui então? Vou embora. Peguei meu cachorro, que eu adotei um cachorro na pandemia. Eu e Afonso. O Afonso tá aqui dormindo. Olha, ele nem incomodou nenhuma vez, hein? Que bonzinho. Aí peguei Afonso
vendi tudo. Eu tinha uma casa alugada, vendi os meus móveis todos, saí com uma mala de 10 quilos e uma mala grande que eu deixei na casa da minha família. E vim embora pro Nordeste. Aí eu falei assim, tá bom, quero morar no Nordeste agora, mas aonde? Que eu não conheço o Nordeste, só conheço a casa da minha família, mas eu não quero morar no sertão. Aí eu falei, quer saber, eu vou morar um mês em cada estado. E aí, já que eu, tipo assim, eu não pago aluguel todo mês numa casa, eu vou pagar cada mês numa casa diferente. E comecei a morar de Airbnb. Aí eu comecei pela Bahia. Aí, Aline tem maior vontade. Aline, faça isso, Aline. Ai, que maravilhoso isso. Eu gostaria, eu tenho um pouquinho do peso da família que você comentou, tenho uma esposa e uma filha de 11 anos, né? Então complica um pouquinho, mas realmente eu também tenho, mas é possível, eu já estou pensando... De uma outra maneira. De uma outra maneira é possível também, ainda mais hoje que, como você falou, a possibilidade de tanto trabalhar como estudar online e tudo mais, é o que não tem jeito, né? Em toda crise sempre vai ter os problemas e as oportunidades. Vai do que a gente foca e vai em cima, né? Se a gente focar nas oportunidades, tem grandes oportunidades. Mas voltando à coisa do nobadismo, né? A Aline, olha lá, mais um tema, mais uma temática. Engraçado, né? Palavra que a gente fala. Engraçado, né, Marcelo? Quando a gente fez uma das mentorias, e inclusive eu sou a que mais participo também, assim, como mentir, porque a gente precisa. A gente trabalha com isso, mas a gente também precisa disso. E saiu muito essa questão do nômade digital. E eu estava em busca, até falei para o Marcelo, assim que der um tempo, eu vou pesquisar pessoas, nômades digitais. Tipo, e aí, fazendo esse podcast aqui, sei lá, acho que é o 6º, 7º, pronto, já encontrei uma nômade digital. A sincronicidade é maravilhosa. Uma nômade digital. E aí eu morei em 5 estados. E eu me apaixonei pela Bahia, me apaixonei por essa cidade que eu tô morando agora, chama Itacaré. E aluguei uma casa, fiz amigos, né? Que aí você vai fazendo conexões. Fiz amigos, aí uma amiga minha falou, eu falei, ó, eu vou embora, mas eu volto. Porque a minha ideia era começar na Bahia e parar no Maranhão. Só que depois de 6 meses viajando, eu tava cansada já. E aí eu acho importante a gente traça um plano, mas a gente também tem que ter a consciência de que dá para mudar o plano. Flexibilidade, né? Adaptabilidade é muito necessário, principalmente hoje. Né? Quando você se sentir cansada, você para e descansa. Depois você continua, você muda a rota. A gente vai mudando. Porra, 6 meses morando em estados diferentes do Nordeste me mudaram muito. Então, por que eu tenho que seguir esse plano até o fim agora? Eu não quero mais. E aí, e engraçado que eu comecei pela Bahia e eu já me apaixonei de cara. Só que eu falei, não vou ficar. Eu não vou ficar porque eu tenho um plano. E aí eu segui, porque eu falei assim, eu vou ficar aqui pensando nos outros lugares que eu poderia ter conhecido. Aí eu fui, morei em Alagoas, morei em Sergipe, morei em Pernambuco, morei no Ceará. Só que essa cidade não saiu do meu coração. O que você fez na pandemia? Morei em 5 estados, coisa... Foi. E aí é importante falar que em cada lugar, eu sempre procurava lugares mais afastados, né? Sempre, por exemplo, agora eu vim para uma vila de pescadores, então durante a pandemia esses lugares pareciam mundos paralelos, onde nada estava acontecendo, né? Porque não era um lugar onde você via pessoas assim, não era uma grande cidade. Teve em Alagoas, eu fiquei numa cidade chamada Cururipe. Eu aluguei uma casa na beira do rio ali, então eu ficava ali, tipo, era um lugar meio uma agrícola, uma coisa assim, bem rústico. Então eu só precisava de internet. Se tinha internet e aceitava o Afonso, porque também tem isso. Se eu tô viajando com um cachorro, tem que aceitar meu cachorro. E viajei de ônibus, não tenho carro. Fomos eu e Afonso de ônibus pelo Nordeste, percorremos da Bahia ao Ceará. E aí eu me apaixonei e acabei voltando para a Bahia, não segui. Aí faltaram 4 estados para conhecer, que depois eu vou conhecer. E se eu me apaixonar por outro, eu vou embora da Bahia e vou para outro lugar também. Não tem essa, não. Uma vez eu vi uma instalação que era uma árvore suspensa. E eu fiquei tão impressionada com aquilo. Eu falei, como assim uma árvore suspensa? Era uma laranjeira. Isso foi lá em Tel Aviv, em Israel. Era uma árvore suspensa. E ela estava ali crescendo, frutificando, para você ver que você não precisa estar preso num lugar. A raiz dela estava ali dentro de uma redoma e ela seguia crescendo e ela poderia ir para qualquer lugar.
Entendeu? Então, eu trouxe isso também para minha vida, assim. Eu vou crescer em qualquer lugar. Eu não preciso estar presa em show nenhum. A lista só vai crescendo aqui. Nomadismo, desapego. Tá tudo anotado. Sensacional, Thaisa. Thaisa, só para a gente finalizar, então, o que eu estava falando lá atrás, né? Você trouxe tanta coisa que você realmente é muita informação, né? Desculpa. Uma pessoa desprendida, uma Não, pessoa muita informação que... importante. Não, sensacional. Você trouxe aqui aprendizado, mentoria, inspiração, tudo junto aqui, então é sensacional. Mas eu vou arriscar perguntar, vamos ver se tem alguma coisinha aí que a gente não descobriu ainda. Qual seria o seu maior sonho hoje? Hoje, o meu sonho é comprar uma casa. Eu estou nesse projeto de comprar uma casa. Estou procurando aqui um lugar para mim. Eu não tenho. E não uma casa, não no sentido de quero ter um lugar que me prenda, mas eu quero ter uma base. Eu acho que ter uma base é importante até para você ir. Você vai com mais segurança, né? Então eu quero ter essa base para me sentir mais segura para cair no mundo. E qualquer coisa eu volto. É importante a gente ter para onde voltar. Mesmo que a gente não queira, a gente sabe que tá lá, né? Se eu quiser. Exato. Dá um quentinho, dá uma segurança mesmo, assim. Hoje é esse projeto que eu tô. Sensacional. Thaisa, gratidão demais, demais, demais. Foi muito enriquecedor para a gente, com certeza para quem assistir. E como eu vou repetir, espero que você aceite novos convites aí para falar de outras temáticas. Tem muita coisa ainda. Rende aqui vários videocasts. Eu nunca fiz uma live na vida, tá? Primeira vez. Primeira vez. Maravilhoso, storytelling assim que foi feito aqui nesse videocast, mas que, nossa, realmente trouxe muitos insights, reflexões, e realmente era isso, sabe? Era isso que a gente queria mesmo trazer de conteúdo para as pessoas, não só aprendizado, mas é isso, sabe? É a realidade, é o dia a dia da pessoa, é o que deu certo, o que não deu certo. Então, acho que esse storytelling assim, é maravilhoso. E obrigada pela sua participação. Obrigada pelo. Eu que agradeço por me ouvirem. Gratidão, Thaisa. Muito bom, adorei. E até o próximo videocast. Beijo. Tá bem, beijo. Tchau, tchau.